Olá pessoal, tudo bem? Vamos cultivar a fé que nos liga ao Messias Meixo Sama? Vamos estudar os ensinamentos divinos deixados por Meixo Sama e assim buscar gradativamente, dia após dia, a nossa evolução para melhor servir a humanidade, a obra divina, e assim cada vez mais nos tornar verdadeiros instrumentos de Deus em missão. Mensagem de sabedoria para o seu dia a dia. Aqueles que sempre têm dúvidas são pessoas progressistas e seu futuro é brilhante. Mokichi Okada, Gotas de Luz, volume 1, página 11. Ensinamento de Meixo Sama, Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Ensinamento: o jorei é tratamento científico. Há algum tempo, os membros vêm me solicitando uma explicação simples e de fácil compreensão, o princípio do jorei, pois todas as vezes que começam a cuidar de um enfermo, são questionados a respeito. Isso porque doenças que não se curam pela medicina, apesar dos mais variados tratamentos, não são solucionados facilmente e rapidamente com o recebimento do jorei. E assim, as pessoas ficam surpresas e desejam saber o motivo, o que não é de se estranhar. As pessoas que ministram o jorei também já devem ter passado por tais experiências. Até agora, contudo, devido à prematuridade do tempo, eu não havia explicado em minúcias. Por essa razão, irei fazê-lo a seguir. Desde tempos antigos, é costume a doença ser curada pelos médicos e pelo uso de medicamentos. Em razão de o homem da atualidade confiar somente na ciência e defender sua supremacia, ele tem dificuldade para entender o princípio do jorei. Portanto, é natural querer questioná-lo. Antes de tudo, porém, é de suma importância conhecer a relação entre a medicina e a ciência. Realmente, tudo pode ser solucionado através da ciência. Todavia, essa afirmação não se aplica à medicina, visto que o ser humano é fundamentalmente diferente dos demais seres. Vou escrever com mais detalhes. Antes de mais nada, o ser humano é o mais elevado de todos os seres vivos, contendo em seu âmago um mistério incompreensível por meio da inteligência humana, visto que a ciência desconhece totalmente a profundidade desse ponto. Tratar o ser humano como um simples animal. Ela veio focando apenas no corpo físico, que é a matéria. Portanto, enxerga a doença como uma avaria no corpo humano. Sua maneira de pensar é extremamente simplista, pois tenta consertar utilizando a matéria como medicamentos e equipamentos. Entretanto, a realidade não é tão simples assim. Além do corpo físico, existe no ser humano um comportamento espiritual muito mais importante, denominado força vital.
Esta se relaciona intrinsecamente com o corpo físico. Por isso, ele consegue viver e exercer suas funções. Como o espírito se assemelha ao nada, a ciência materialista não consegue detectá-lo. Dessa forma, ao observar, por exemplo, a dissecação de cadáveres, podemos compreender muito bem que a ciência veio se dedicando somente à pesquisa do corpo físico, embora se diga que ela progrediu, todos os fenômenos, os esforços serão em vão, visto que se trata do avanço de apenas uma das duas partes. Conforme eu disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria. O espírito é primordial, é a matéria secundária. Esta é a lei universal. Quanto à doença, as toxinas existem no corpo físico, refletem-se no espírito e transferem-se em nuvens espirituais. Surge, então, o processo de purificação natural e as nuvens são eliminadas ao mesmo tempo. Esse processo se reflete no corpo físico e, consequentemente, as toxinas são dissolvidas e eliminadas. A dor e o sofrimento decorrente desse processo é o que conhecemos como doença. A primeira parte do processo é uma atuação do caráter horizontal, baseada na identidade espírito e matéria. Já a segunda parte é uma atuação de caráter vertical, baseada na procedência do espírito sobre a matéria. É importante compreender bem esse princípio. Qual é a verdadeira natureza das nuvens espirituais? Trata-se do surgimento de uma mancha no espírito, o qual é incolor e transparente. Essas nuvens são a verdadeira causa das doenças. Por isso, se forem dissipadas, evidentemente a doença será curada. Um método para isso é o jorei. Os ideogramas que compõem a palavra jorei significa purificar as nuvens do espírito. Portanto, todos devem saber que, fora o jorei, não há nenhum outro tratamento terapêutico verdadeiro. O que acabamos de expor é fundamento da origem da doença e de seu tratamento. Em suma, a doença é o sintoma manifestado na parte externa e perceptível. A sua causa reside nas nuvens espirituais localizadas na parte interna. Consequentemente, a eliminação das nuvens espirituais vem a ser o verdadeiro método de tratamento de doenças. No entanto, por desconhecer esse princípio, a medicina acredita que basta eliminar os sintomas, mesmo que obtenha um resultado, esta será temporária, ocorrendo infalivelmente uma recaída. E os médicos certamente têm tido experiência disso. Aprofundando-me no assunto, vou explicar cientificamente o princípio fundamental do jorei. Para tanto, para facilitar, vou adotar uma metodologia científica e analisar tal princípio em termos teóricos e experimentais, pois, no momento, este é o procedimento considerado mais adequado. O que vem a ser as nuvens espirituais? Sem dúvida, elas são componentes tóxicos formados a partir do medicamento, cuja verdadeira natureza é o elemento água impuro. O elemento água impuro é aquele que contém partículas tóxicas. Todas estas são desintegradas
Quando estas são desintegradas, o elemento água impuro se transforma em elemento água puro e a causa da doença desaparece. Tal processo requer uma alta temperatura para tornar viável a queima das partículas tóxicas. Esta alta temperatura era algo inexistente no globo terrestre até então. Felizmente, ocorreu uma descoberta que serve de ótimo exemplo para ilustrar minha afirmação. Trata-se da bomba atômica. Como todos sabem, a alta temperatura liberada por ela inexiste até o momento, vindo a ser descoberto somente no século XX. Nesse ponto, há algo em comum que não é mera coincidência, mas sim manifestação da vontade divina. A diferença é que a energia da bomba atômica é material, enquanto que o jorei é espiritual. E dessa maneira, sua força não tem comparação. Ou seja, a energia material é limitada, enquanto que a espiritual é de tão alto nível que é ilimitada. E, evidentemente, não se conseguiu descobri-la através da ciência. Mesmo que tivesse conseguido, não seria possível produzi-la artificialmente. Pelo mesmo motivo, não dá para comparar suas propriedades com as da bomba atômica. Quando a ciência atingir um progresso ainda maior, talvez descobrirá tal energia, mas ela ainda é uma incógnita. Então, qual é a natureza dessa energia espiritual? Trata-se da essência do Sol, que é o espírito da luz e do calor. Denominei a elemento fogo, o qual, ao ser irradiada em direção ao elemento água impuro, instantaneamente queima apenas sua partícula tóxica. Em outras palavras, queimam a causa da doença, diferentemente da impureza material e espiritual. Só pode ser queimada com energia espiritual. Para tanto, adotei um método. Escrevo um ideograma Hikari, luz, em uma folha de papel, que concedo às pessoas interessadas. Ao colocá-la junto ao peito e usá-lo como objeto de promoção, o elemento fogo irradiado incessantemente do Sol transmite-se por meu intermédio a esse objeto e é irradiado pela palma da mão. É como se o Sol fosse uma emissora, eu o retransmissor e os ministrantes o próprio aparelho receptor. Através desse processo, as partículas tóxicas são extintas completamente. O elemento água torna-se puro. Este é o absorvido pelos fluidos corporais e a cura completa das doenças se processa. Falando de forma mais compreensível, se estendermos a palma da mão em direção ao local da dor, esta cessa imediatamente. Isto se dá, portanto, às nuvens espirituais do local afetado são eliminadas instantaneamente, refletindo-se no corpo físico. Além do mais, as partículas tóxicas são a origem de todos os germes, tais como bactérias da tuberculose e de outras doenças contagiosas. A medicina que for capaz de destruir por completo essa partícula é, pois, a medicina ideal que cura todas as doenças. Com essa explicação, acredito que é possível ter uma noção geral sobre o assunto. Em linhas gerais, o tratamento médico é um método de solidificar as toxinas em processo inicial de dissolução, enquanto o jorei é um método de acelerar
a dissolução das toxinas e a eliminação das mesmas. Portanto, enquanto aquele é um método que faz as doenças perdurar, o Jorei é um método que as erradica, observando de forma imparcial. O método que cura é a ciência, e o que não cura é a pseudociência. Basta observar as explicações médicas para compreender o que estou dizendo. Apesar de serem minuciosas, acabam não condizendo com a realidade, por não atingirem o âmago da questão e se basearem em pontos secundários. Isto é algo que os próprios médicos reconhecem. É tal qual examinar galhos e folhas de uma árvore que está seca, desconhecendo que a causa está na raiz. Acredito que puderem entender, em linhas gerais, o que falei sobre doença e medicina. Em suma, uma vez que a medicina atual desconhece o princípio que expus, ela é desprovida de lógica. Em contrapartida, o Jorei é a ciência lógica de alto nível. É uma ciência do futuro. A prova disso é as pessoas com mentalidades formadas pela ciência atual. Quando veem os resultados maravilhosos do Jorei, ficam espantados e os chamam de milagre. Na verdade, não se trata de milagre. A cura ocorre porque há uma razão para tal, e isto é muito natural. Imagino que todos queiram saber por que a maravilhosa força da essência do Sol cura a doença das pessoas por intermédio de minha pessoa. Um ser humano é realmente o enigma do século, mas para explicar a razão disso, eu preciso revelar um mistério muito profundo, e por esse motivo deixarei o assunto para outra ocasião. 13 de janeiro de 1954, página 155 a 160, Alicerce do Paraíso, volume 1. Se gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e, por favor, compartilhe com no mínimo 10 pessoas. Muito obrigado a todos.